Agora, para quem queria mais Terry, vamos ter mais Terry. And now, for those of you who'd like a little bit more Terry, we're going to get more Terry. Come on, we're going to do an interview with Terry now. Vamos fazer uma entrevista com Terry. Let's welcome him. Vamos dar as boas-vindas novamente. É tão bom te ter aqui connosco, Terry. It's so good to have you with us, Terry. Thank you. A primeira pergunta que eu gostava de te fazer, Terry, é: por que é que demoraste tanto? Why did it take you so long to come to Portugal? I think COVID may have slowed us down, but we're very thrilled to be here now. Acho que provavelmente o Covid, mas estamos muito entusiasmados por estar aqui agora. Então, Terry, eu queria começar por te perguntar como é que tu conheceste a Jesus pela primeira vez? How did you first encounter Jesus in your life? What was that experience like? Okay. My parents were not Christians. There was no Bible in our home. My sister moved to London, and Billy Graham came to London. Os meus pais não eram cristãos, a minha irmã estudava em Londres e o Billy Graham apareceu lá a pregar um dia. And she came home and said, "I've become a Christian." I came home late one Saturday night and she said, "Can I talk to you?" Ela chegou um dia à casa a dizer que tinha se tornado cristã. Um sábado à noite à tarde, eu cheguei e ela perguntou: "Posso falar contigo?" And that evening, I didn't know there was a gospel. E eu, naquela noite, eu nem sequer sabia que havia um evangelho. But I heard the gospel for the first time. E eu vi ali o evangelho pela primeira vez. And I knelt in my home and received Christ. E eu ajoelhei-me em minha casa e recebi a Cristo. I knew it was real. I felt, wow. And I was surprised. I found myself crying, very unexpected. I knew it was real. Eu sabia que era real. Inesperadamente apanhei-me a mim mesmo a chorar e naquele momento eu sabia que era real. So that was the beginning. Então esse foi o início. Então como é que esse Terry que conheceu a Jesus naquele sábado à noite passou a ser o Terry que é líder do movimento global de igrejas? So how did this Terry, who was kneeling down on a Saturday evening, crying, realizing that Jesus was real for the first time, how does he become the leader of a movement like New Frontiers? You have about 45 minutes. I found it very difficult to give myself completely to Jesus. Eu achei muito difícil inicialmente entregar-me completamente a Jesus. I knew it was real. Eu sabia que ele era real. But my friendships were with a very non-Christian group of young guys. Mas as minhas amizades eram com um grupo de rapazes não cristãos. So from that night on, I was in church every Sunday morning. Então, aquele dia, eu ia à igreja todo domingo de manhã. But the rest of my life was very unchanged. Mas o resto da minha vida continuava sem mudar. So I lived a double life for quite a while. Então, durante bastante tempo, eu estava a viver uma vida dupla. About 4 years. Cerca de 4 anos. And then one Sunday, I'm in church. Houve um domingo em que eu estava na igreja. And the pastor, the Baptist church, a big church, 700 members. E era uma igreja batista grande, de cerca de 700 membros. A wonderful pastor, terrific preacher. Um pastor incrível, um bom pregador. And one Sunday the sermon was based on Galatians. You did run well. Who has hindered you that you no longer obey the truth? E a pregação foi muito boa sobre Gálatas. Se começaste bem, porque é que então agora te deixaste enfeitiçar? A passagem aos Gálatas. I felt God said to me, I want your life. I want it now. And I won't speak to you about this again. E eu senti Deus a falar comigo. Eu quero a tua vida, e eu quero agora, e eu não vou falar contigo sobre isto outra vez. And that really scared me. E isso realmente assustou-me. I thought, if God doesn't speak to me about this again, where will I finish up? E eu pensei, se Deus não vai falar comigo outra vez sobre isto, onde é que eu vou acabar? Because I knew this was real, this knowing Jesus was real. Porque eu sabia que conhecer a Jesus era real. But my lifestyle was really very bad. Mas o meu estilo de vida era mesmo muito mau. And if God didn't speak to me again, because I'd often convicted, but never changed. Porque eu sentia convicção muitas vezes, mas nunca mudava. But if God never spoke, where would I go? So I gave up all my friendships.
Então, se Deus deixasse de falar, onde é que eu ia parar? Então, eu deixei todas as minhas amizades and kind of threw myself into church life, e atirei-me de cabeça na vida da igreja, which I found quite difficult. que eu achei bastante difícil. It's a different culture to my former lifestyle. Era uma cultura muito diferente do meu estilo de vida anterior. I used to commute to London every day on the train, Eu ia de comboio para Londres todos os dias, ia e vinha. and so an hour going up, an hour coming back, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. and I used to play cards. E eu costumava jogar às cartas. And I kept a record of my winnings, E eu costumava fazer as contas de quanto é que eu ganhava. which I reckon covered my season ticket. E que era aquilo que eu achava que ia ser ia pagar o meu bilhete da temporada. But when this happened, I moved back. There was the front carriage of the train, which was like a club. Era mesmo a parte inicial do comboio, que funcionava mesmo como um clube onde isto acontecia. Everybody knew everybody. Toda a gente se conhecia ali. If a stranger walked in, they'd be looked at with hostility. What are you doing in our club? Os estranhos, quando entravam, olhavam com hostilidade. Estávamos ali a fazer o nosso pequeno clube. And I moved back down the train, E eu deixei aquela carruagem, fui mais para trás no comboio. and an old lady in the church, I think, saw something had happened to me, E acho que uma senhora da nossa igreja, ela tinha visto que algo tinha acontecido em mim. and she said, "Have you read this book?" E ela disse, já leste este livro? Well, I was not a reader at all, Eu não era alguém que lesse muito na altura. and it was the story called Jungle Pilot, the story of Nate Saint. É a história do piloto na selva, que era um homem chamado Nate Saint. He was the pilot who flew 5 missionaries into Ecuador who were all martyred. É aquele piloto que foi no avião com outros 5 crentes e eles foram todos martirizados, morreram ali no Equador. It had only happened a few years before. E na altura que saiu o livro só tinha acontecido alguns anos antes. And this book captivated me. E esse livro cativou-me. I thought, wow, a guy who gave his life absolutely to Jesus. Pensei, estas pessoas entregaram a sua vida absolutamente a Jesus. And I said, thank you, gave it back. E eu agradeci, devolvi. And have you read this one? E ela depois dá-me outro. E já leste este? Jumelia, Through Gates of Splendor. Outro, não apanhei agora o título. Yeah. The number of Através das portas do esplendor. She kept giving me mostly missionary storybooks, E ela continuava a dar-me livros com histórias de missionários, biographies biografias, that captivated me. que cativavam-me. I read 50 books that year. E naquele ano li 50 livros. I had the same old diary that used to have my winnings in. Now it's got the names of the books. Naquele mesmo diário onde eu costumava ter o dinheiro que eu ganhava a jogar às cartas, agora tinha os livros e as notas daqueles livros. And it inflamed my heart. E aquilo pôs o meu coração a arder. I guess Hudson Taylor was the one that most of all excited me. Acho que de todos, a história do Hudson Taylor era a que mais me entusiasmava. At the same time, I found it very hard to get into this church. E ao mesmo tempo eu estava a achar muito difícil participar nesta igreja. And I had no encouragement at home. My parents said, "What are you doing? You're losing all your friends. E os meus pais não me encorajavam nada, eles diziam, o que é que estás a fazer? Estás a perder todos os teus amigos? You're going religious." They were not very happy. Estás a ficar religioso? Eles não estavam contentes de todo. So a young couple invited me to their home. Então um casal jovem convidou-me à casa deles. Said, "Come anytime." Vem connosco. It's just to notice the gift of hospitality is a wonderful gift. Só para verem como o dom da hospitalidade é um dom incrível. It was life-changing for me Foi algo que transformou completamente a minha because vida. I needed a home. Que eu precisava de um lar. And so I was often there. Então eu estava muitas vezes ali com eles em casa. And this guy started a Monday night fellowship in his home, E este tipo começou a segunda-feira à noite uma espécie de comunidade ali em casa dele, a little Bible study group. um pequeno grupo de estudo da Bíblia. And he wasn't interested in casual attitude. He said, let's study the Bible, let's believe every promise and obey every instruction. E ele não estava a olhar para aquilo de uma forma casual, ele queria que lêssemos a Bíblia, obedecêssemos a cada instrução e aquilo que nos era pedido. E acreditar em cada promessa que a Bíblia tinha. And I said, yeah, whatever that means. E eu disse que sim a isso, o que é que isso significasse. There were probably about 8 or 10 of our similar age who started going. Se calhar 8 ou 10 de nós, mais ou menos com a mesma idade, começamos a ir a esse grupo. I think within a year, I was baptized in the Spirit and most of the guys in that group were. E dentro de cerca de um ano, eu e a maior parte daquelas pessoas naquele grupo foram batizadas no Espírito. And
because we started reading the book of Acts. Simplesmente porque começamos a ler o livro de Atos. Yeah, I won't go into the detail of how, but I went to the local. I went to a Pentecostal church Mas então vou, sem entrar em muitos detalhes, fui a uma igreja pentecostal with a couple of friends, com 2 amigos. and they laid hands on me. I got baptized in the Spirit, Eles impuseram as mãos sobre mim e eu fui batizado no Espírito, which was radically life-changing. o que foi algo que mudou a minha vida radicalmente. My pastor preached, "Are you like Peter before or after Pentecost?" És como o Pedro antes e depois do Pentecostes. And I knew what I was. I was like Peter before, E eu sabia como é que eu era antes. Eu era como Pedro antes do Pentecostes. and so I was hungry for more. Eu estava com fome por mais. And I was reading different books. Some seemed to say you've got everything at conversion. Others were saying reach for more. Eu estava a ler diversos livros. Alguns estavam a dizer, quando te convertes já tens tudo aquilo que precisas. Outros estavam a dizer, não, precisas buscar por mais. But a certain crisis led me to say, no, I must have this. Mas não, eu sentia que eu tenho que ter isto. So I got baptized in the Spirit. I spoke in tongues. Então fui batizado no Espírito, comecei a falar em línguas. The sense of intimacy with God was like something completely new. Esta sensação, este sentimento de intimidade com Deus era algo completamente novo. I went back to my Baptist church, Eu voltei então para a minha igreja batista. and I was about 22 then. Eu tinha cerca de 22 anos. And we, as a young people's group, we went away for a weekend. Como grupo de jovens, nós fomos passar um fim de semana fora. And on the Saturday afternoon, it said we go for a walk. E no sábado de tarde dissemos, vamos dar um passeio. It poured with rain. Mas começou a chover a potes. It's England. Inglaterra, não é? And the pastor said, oh, let's do a spontaneous meeting. Então o pastor disse, não, vamos fazer uma reunião espontânea. So we all crowded into this room. Então entramos todos ali naquela salinha. Let's just talk to one another. Vamos falar uns com os outros. And he suddenly pointed at me. Ele de repente apontou para mim. Something's happened to you. Ele disse, alguma coisa aconteceu contigo. Tell us, what's happened to you? Conta-nos, o que é que aconteceu contigo? And I had prayed for opportunity to witness. Eu tinha estado a orar por oportunidades de But testemunhar. I knew this was 1962, so it was kind of unusual. E isto foi em 1962, então isto era um bocado fora do normal. So I told them I'd been to the Pentecostal church, they laid hands on me, and I now speak in tongues. E eu contei, pronto, eu fui a uma igreja pentecostal, eles impuseram as mãos sobre mim e eu agora falo em línguas. But I said it a little more carefully. Eu disse com um bocadinho mais cuidado do que isso. And when I finished, there was like silence. What's going to happen now? Quando eu terminei, de repente houve silêncio. O que é que vai acontecer agora? And the pastor said to me, you must lay hands on all these young people. E o pastor disse, não, agora tu vais impor as mãos sobre cada um destes jovens. Which in the weeks following, I had the joy of laying hands on quite a lot of them. E nas semanas que se seguiram, eu tive a alegria de impor as mãos a vários deles. And the young people's group came alive. E aquele grupo de jovens ganhou vida. We started going down to the seafront, preaching on the seafront. Nós começamos a ir para a frente da praia, pregar ali. And life took on a new feel about the presence of God. E a vida começou a ganhar um novo sentido ali com a presença de Deus. And the guy whose home I was going to was an evangelist. E esse tipo, à casa de quem eu ia, ele era um evangelista. And he lived by faith. E ele vivia mesmo pela fé. He had no guaranteed income. Ele não tinha nenhuma garantia, nenhum salário que entrava mensalmente. It's like I'd read these stories of Hudson Taylor and so on. Era como se eu, quando li aquelas histórias do Hudson Taylor, por exemplo, And here's a real live one in my own town. e ali estava um homem que estava a viver o mesmo tipo de vida, mesmo ali na minha cidade. So I got very close to him. Então aproximei-me bastante dele. And I used to work in London, as I said, so I'd leave home at 7 in the morning and get home at 7 at night. E eu costumava trabalhar em Londres, como eu disse, eu saía às 7 da manhã de casa, voltava às 7 da noite. And I thought, well, I'm spending my whole day just earning money. E eu pensei, vou passar o meu dia inteiro só a ganhar dinheiro. I had this growing sense that God wanted my life completely. E eu sentia mesmo que Deus queria a minha vida por completo. And a Jehovah's Witness came to my door one day. Então, um dia, uma testemunha de Jeová veio à minha porta. He was about my age, maybe a little older. Tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouquinho mais velho. And I asked him, how do you live? E eu perguntei-lhe, como é que tu vives? He said, well, I clean windows in the morning and I do this in the afternoon. E ele disse, olha, eu lavo janelas de manhã e à tarde faço isto. I thought, well, if you do that for that rubbish message, what am I doing just going to London to earn my money? E se tu fazes isso para uma mensagem destas,
E porque é que eu ando a fazer isto, a ir para Londres todos os dias? And I was meeting with my friend. We were praying as often as we could, like 3 times a week, Monday night, Saturday morning. We're just praying for revival. Então, com esse meu amigo, estávamos a reunir frequentemente para orar, sábado de manhã, durante o fim de semana, durante a semana, a orar por avivamento. We were longing for revival. Queríamos mesmo ver esse avivamento. And I thought, what do I do with this growing sense? Am I meant to leave work? E eu estava a pensar, será que eu devo deixar o trabalho? And I slipped away to the local Pentecostal church. E fui até a igreja pentecostal mais próxima, Just one Sunday morning, and there were 2 prophetic words. um domingo de manhã, e houve 2 palavras proféticas. And one was, I want your life, more of your time. I want you to give yourself to me more of time. Said that to the whole congregation. Ele disse isto a toda a congregação, mas eu quero a tua vida toda, não só mais do teu tempo, toda a tua vida. And the second prophecy, because I thought, well, how can I? How would I live if I didn't go to London and work? Mas eu pensava, como é que eu vou sobreviver se eu não for a Londres trabalhar todos os And dias? then the second word was, those who put their trust in me, I'll look after them. E a segunda palavra foi, aqueles que colocam sua confiança em mim, eu vou cuidar deles. So I gave my notice the next day. Então no dia seguinte, eu demiti-me do meu trabalho. So I left my secular job. Então eu deixei o meu trabalho secular And I started going from door to door, from house to house. e comecei a ir de porta em porta. So we pray for revival in the mornings, Então orávamos de manhã por avivamento and I do house to house work in the afternoons. e à tarde ia de porta em porta. And I never did get a job. E eu, na realidade, nunca consegui um trabalho. And so for 2 years I found gifts came. E durante 2 anos, realmente havia ofertas que iam chegando. I had to learn to live by faith, E eu tive que aprender a viver pela fé. which was sometimes scary and in the end absolutely wonderful. E que era às vezes assustador, mas no fim maravilhoso. And then, to my surprise, 7 people in about 3 weeks said you should go to Bible college. E para minha surpresa, 3 pessoas, mais ou menos, 7 pessoas diferentes, num espaço de 3 semanas, disseram-me, tu tens que ir para o Instituto Bíblico. My pastor had often said to me, you should go to Bible college. E o meu pastor dizia-me frequentemente, tens que ir ao Instituto Bíblico. But I didn't want to go, I resisted it. Mas eu não queria ir, eu resistia a isso. But I thought, 7 people, wow. Mas eu pensei, 7 pessoas diferentes a dizerem isto. And I just put up certain hurdles and said, Lord, it's got to be this year if it's going to happen and so on. E eu coloquei até algumas barreiras, eu começava a dizer a Deus, tem que acontecer este ano, se for para acontecer. And the way was cleared and I went to Bible college. E Deus abriu o caminho e eu fui então para o Instituto Bíblico. Where I met Wendy. Foi onde eu conheci a Wendy. And while we were in London, we went to a new church. E enquanto estávamos em Londres, nós fomos a uma igreja nova. I say it was new, it was a spirit-filled community. Era uma comunidade cheia do Espírito. And it was different to any church I'd ever been to before. E era diferente de todas as outras igrejas que eu tinha ido. The Pentecostal church I'd occasionally look into was very legalistic. A igreja pentecostal a que eu ia de vez em quando era bastante legalista. It wasn't attractive. Não era atraente. This church was alive in the spirit. Esta igreja estava viva no Espírito. It did not meet in a church building. Eles não se encontravam num edifício de igreja. It met in a block of offices near Charing Cross in the heart of London. Eles encontravam-se ali no centro de Londres, nos escritórios. And I'd never been in a spirit-filled community before. E eu nunca tinha estado numa comunidade cheia do Espírito antes. It was the very early days Foi of the charismatic movement. Era mesmo os inícios do movimento carismático. We were just crowded into an office room, probably maybe half the size of this, maybe a third of the size of this. Se calhar 1/3 do tamanho desta sala, estávamos todos ali enfiados. And there were never enough chairs, so some people used to sit on the floor. E nunca havia cadeiras suficientes, muitos tinham que sentar no chão. But it was alive in the spirit. Mas ela estava viva no espírito, aquela comunidade. There were no musical instruments. Não havia instrumentos musicais. We still had hymn books. Nós ainda usávamos hinários, But it was very spontaneous. mas o louvor é muito espontâneo. A lot of prophesying. Muita profecia. On one occasion, my birthday, E numa ocasião, no meu aniversário, and someone had given me a birthday card, alguém tinha-me dado um cartão de feliz and in it aniversário. was one of my verses. Sorry?
In it was one of my verses. E lá dentro estava um dos meus versículos. You know, you have verses that you've underlined in your Bible. Sabem They're vocês- like kind of yours. Tem aqueles versículos que vocês sublinham nas vossas Bíblias e são vossos. And I thought, oh Lord, that's amazing on my birthday. Thank you, Lord. E eu pensei, uau, isto é incrível, no meu aniversário, obrigado, Senhor. And on that same day, I have a tear-off calendar. So I tore off the page, and there's another one of my verses. E depois, naquele dia, eu estava, tirei, era tipo um calendário daqueles que têm versículos diferentes por dia. Tirei mais um dos meus versículos. I thought, Lord, on my birthday, thank you so much. Senhor, no meu aniversário, muito obrigado. You know, you know me, you love me. Thank you. Conheces-me, tu amas-me, obrigado. I went to church, Fui à igreja and the breaking of bread was happening. e estavam a partir o pão. There's a guy sitting on the floor because we haven't got enough chairs. E estava um tipo sentado no chão porque não tínhamos cadeiras And suficientes. I'm stepping over him with the communion plate. E eu estava aqui a levar o prato da celebração da ceia, estava a passar por cima dele I've got one foot either side of him, e tinha um pé de cada lado dele and he doesn't know I'm standing there. e ele não sabe que eu estou ali de pé. And he started prophesying. E ele começa a profetizar. And in his prophecy, he quoted both verses. E nessa profecia ele fala nesses dois versículos. And it kind of, oh, wow, God is in this place. E eu pensei, uau, Deus está neste lugar. And the church was like that. E essa igreja era assim. You felt God is here. Sentias, Deus está aqui. It was a wonderful place to be. E era um sítio fantástico para And se I estar. thought, I would love to lead a church like this. E eu pensei, eu adorava liderar uma igreja como So esta. when our 3 years at college finished, Então, quando os 3 anos de Instituto Bíblico terminaram, we didn't know quite what we would do next. não sabíamos muito bem o que é que íamos fazer a seguir. And then I was invited to a new church that was forming in a small town on the south coast of England. Mas depois informaram-me que havia uma igreja a formar-se ali na costa sul da Inglaterra. They just bought a plot of land Tinham acabado de comprar um pedaço de terra and they were going to put up a building. e iam construir um edifício. People who found one another just starting. Pessoas que se tinham encontrado umas às outras estavam a começar aquilo. And they said to me, would you become our first pastor? E eles vieram ter comigo e disseram, podes ser o nosso primeiro pastor? So I said to them, look, you need to know I've been baptized with the Holy Spirit. E eu disse, vocês precisam saber que eu fui batizado no Espírito Santo And if I led you, that's the way I'd like to lead you. e se eu vos liderar, então é desta forma que eu quero liderar. That we'd be a spirit-filled community. Queríamos ser uma comunidade cheia do Espírito. Well, that was not their history. That they were a quite formal church. Isso não era bem o histórico deles, eles eram uma igreja bastante formal. And they said, well, we've heard you preach. We know you're biblical. You lead us from the Bible. We'll follow you. E eles disseram, "Mano, já te ouvimos a pregar, se tu pregares liderares a partir da Bíblia, nós vamos te seguir." So it was all open and up front. Então estava tudo aberto para nós virmos. So I moved there almost immediately Então mudei-me para lá quase imediatamente, before we got married. antes ainda de nos And casarmos, I lived with a couple in the church. e vivi com um casal da igreja ali. And I laid hands on them, they got baptized in the Spirit. Impus as mãos sobre eles, foram batizados no Espírito. And gradually people were getting filled with the Spirit. E aos poucos as pessoas estavam a ser cheias do Espírito When Santo. Wendy and I got married, moved in, Quando Wendy e eu nos casamos, mudamos para lá. so gradually different ones were getting filled with the Spirit. Então, aos poucos as pessoas iam sendo cheias do Espírito Santo. Wendy and I would fast and pray and say, what next couple should we pray for? Porque eu e a Wendy nos juntávamos para orar, porque casal devemos orar agora? And we said, well, that couple look like they might be interested. Aquele casal, eles parecem estar Let's interessados. pray for them. Então vamos orar por eles. Lend them a book. Emprestar-lhes um livro, Give them a tape. dar-lhes uma cassete Oh, yeah, another couple. e depois mais um casal. And gradually people were getting filled with the Spirit. Então aos poucos as pessoas estavam a ser cheias do Espírito. And it was a formal church with, we all were in suits. Era uma igreja bastante formal, todos nós usávamos fatinho. The 4 hymns were written on the wall each week. Havia 4 hinos escritos na parede a cada semana. So it was like a Baptist church. Era como uma igreja batista. And then after a while, one of the prayer meetings, it already had one prayer meeting in the church, very formal and boring. Eles já tinham uma reunião de oração na igreja que era bastante formal e um bocado seca. I said, can we start another prayer meeting?
E eu perguntei, será que podemos começar outra reunião de oração? Okay, we had another prayer meeting. Ok, vamos ter outra. And it turned out the people who were getting filled with the Spirit came to this other prayer meeting. E pelos vistos, as pessoas que estavam a ser cheias do Espírito começaram a vir a esta reunião And it de became a oração very nova. lively Spirit-filled meeting. E começou a ser uma reunião muito cheia de vida espiritual. Now, I said to them, Sunday could be like this. E eu comecei a dizer, sabem, o domingo poderia ser assim. They could hardly believe that church could be like this. E eles quase não podiam acreditar que a igreja poderia ser assim. And there came a moment when I said to them, can we have an open 5 minutes of open worship? E depois, será que podemos ter 5 minutos de louvor aberto, livre, In the middle of this formal meeting. no meio desta reunião formal? And gradually that 5 minutes opened up. E aos poucos, aqueles 5 minutos foram se abrindo. And it grew from 5 minutes to 10 minutes to quarter of an hour to 20 minutes. E passou de 5, 10, 15 até 20 minutos. And this is very early days. Isto foi mesmo lá no início. We're still talking about the 1960s. Nós estamos ainda nos anos 60. And after a while I said, I'd love us to come together. Depois de um tempo eu disse, eu gostava que nos juntássemos. So we rearranged the seating Então nós mudamos a forma como tínhamos as cadeiras so that we were facing in towards one another. para que estivéssemos todos virados uns para os outros. And worship was beginning to get warm and lively. E a oração começou a ser cada vez mais viva. And people were clapping in church. As pessoas começaram a bater palmas na igreja. It's like, what are you doing in church? You're clapping. O que é que estás a fazer na igreja, a bater palmas? And you're raising your hands. Estão a levantar as mãos. These were radical new things. Estas eram coisas radicalmente novas. Every new thing we did, it was like there was a kind of discomfort. Cada coisa nova que começávamos a fazer era desconfortável. So some were getting filled with the Spirit, some were unhappy. Então, alguns estavam a ser cheios do Espírito Santo, outros estavam a ficar um bocado insatisfeitos. Then we had a visit from a man called Alex Buchanan, who was a prophet. E nós tivemos depois uma visita de um homem chamado Alex Buchanan, que era um profeta. He was preaching in the nearby town Ele estava a pregar numa cidade perto, on a Saturday night, and they phoned me and said, would you like him Sunday morning? no sábado à noite, e ligaram-me a perguntar, gostavas que ele viesse pregar no domingo de manhã? Yes, please come. Sim, por favor, venha. And during this open time of worship, Durante este tempo aberto de louvor, there was one guy who used to try to stop it. havia um tipo que começava a tentar parar. So we're kind of clapping, Nós estávamos a bater palmas, and he'd say, let's read the scripture. e ele virava e dizia, vamos ler as Escrituras. And he turned to Isaiah 53. E abria Isaías 53. He was a man of sorrows and acquainted with grief. Ele era um homem de mágoa, né, de angústia. So you clap after that if you can. He's just trying to kill it. E ele estava a tentar mesmo matar aquele momento. And he'd pray negative prayers. E ele orava orações negativas. So we were battling through. Então estávamos a batalhar no meio disto. And this prophet that morning came. E este profeta, então, naquela manhã, ele I'd veio. I'd never met him before. Eu não o conhecia. And in this open worship time, E depois tivemos este tempo de louvor aberto. he began to prophesy. E ele começa a profetizar. And we were amazed. E nós estávamos... He said, you who are Assombrados. opposing the work of the Spirit in this place, Tu que estás a opor-te ao trabalho do Espírito neste lugar, unless you repent, I will remove you. a não ser que te arrependas, eu vou-te remover. Young men, prepare yourselves for ministry. Jovens, preparem-se para o ministério. My hand's increasingly on my servant in this place. A minha mão está cada vez mais sobre o meu servo neste lugar. He will go in and out. E ele vai entrar e sair. He will grow less and less in this place. E ele vai crescer cada vez menos neste lugar. You will grow more and more. E vocês vão crescer cada vez mais. Young men, prepare yourselves for ministry. Jovens, preparem-se para o ministério. We'd never heard a prophecy like it. E nunca tínhamos ouvido uma profecia assim. He came home to lunch with Wendy and me. Ele veio almoçar com o Wendy e eu. And I said, who told you about our church? Quem é que te contou sobre a nossa igreja? He E said, perguntei-lhe. I know nothing about your church. Ele disse, eu não sei nada sobre a vossa He said, igreja. while we were worshipping, I saw a vision. Mas enquanto estávamos a adorar, eu tive uma visão. And he said it was like a beach. I could see the tide coming in. Era como uma praia e eu vi a maré entrar I saw 3 men trying to stop it. e vi 3 homens a tentar impedir a maré. And then he laughed.
E depois ele He riu-se. said, they can't stop what God's doing here. Eles não podem parar aquilo que Deus está a fazer aqui. I thought, it's okay for you to laugh. I'm having to fight this battle. Para ti está muito bem, estás-te a rir, mas nós somos nós que estamos aqui nesta batalha. Within a few weeks, E dentro de poucas semanas, the horizontal prayer man este homem desta oração horizontal, dropped dead in his garden, ele morreu no seu jardim. which was a scary thing. Isso foi algo muito assustador. A few weeks after that, E algumas semanas depois disto, one of the elders who had initially invited me to come, um dos anciãos que me tinha convidado para vir inicialmente, but was unhappy with what was happening, mas que estava insatisfeito com aquilo que estava a acontecer. Wendy and I were away on vacation. E enquanto a Wendy e eu estávamos de férias, When we returned, they said, we've got some serious news. quando voltamos, eles disseram, temos algumas notícias graves. This guy has run off with another woman. Este homem aqui acabou de fugir com outra mulher. He left his wife and went. Ele deixou a sua esposa e foi-se embora. I went to his workplace and pleaded with him to come back, but he wouldn't listen. E eu fui ao lugar onde ele trabalhava, pedi-lhe para que voltasse, ele não quis ouvir. So he's gone. Então já tinha... A few months later, another guy in the church who was a bit volatile exploded in temper and left the church. E passado umas semanas também outro homem que era bastante volátil, de repente explodiu numa das reuniões, desapareceu também. 3 guys are gone. 3 tipos tinham saído. It was like you took the handbrake off Foi como se tivéssemos tirado o travão de mão. and the church took off. E a igreja levantou voo. And it became a very charismatic life, living church. E tornou-se uma igreja muito viva, muito carismática. It's radically changed. Completamente transformada. And people started visiting E as pessoas começaram a visitar, because this was probably about 1972 by now. porque agora já estávamos ali em 72 And we would have been one of the first, if not the first, charismatic kind of church in our part of the country. e nós éramos provavelmente a primeira igreja carismática naquela parte do país. Then I was invited to a guy's home Então fui convidado para a casa de alguém to speak at a midweek Bible study. para falar num estudo bíblico ao meio da semana. He lived in a town about 3/4 of an hour away. Ele vivia numa cidade que ficava a 45 minutos de distância. And I went and spoke, Eu fui lá, falei, and I laid hands on a few people. pusemos as mãos sobre algumas pessoas And then he said, will you come every week? e depois ele disse, será que podes vir todas as semanas? And I said, oh, no, I'm a pastor. Não, eu não posso, eu sou pastor. He said, if we meet every week, would you come alternate weeks? E se nós nos encontrarmos todas as semanas, será que podes vir em semanas alternadas? And I said, yes, I will. Sim, isso eu posso fazer. So I used to take a car full and go there every other week. Então eu levava um carro cheio de pessoas comigo, estávamos ali de 15 em 15 dias. Well, it just grew and grew. E aquele grupo foi crescendo e crescendo. In the end, I had to stand in the door frame and people in the room and in the hall and up the stairs. E no fim de contas já havia pessoas espalhadas por todo o lado da casa, não havia mais sítio. It was just packed. Estava cheio de gente. And it began to be a very lively worshiping community. E começou a criar-se uma comunidade muito cheia de vida e cheia de And, adoração. It was a good discipling thing for the guys in the car. E foi um bom tempo de discipulado para as pessoas que iam no carro ali comigo. After a while, a couple in that congregation moved to another town, Passado um tempo, um casal daquela congregação mudou-se para outra cidade. gathered a group and said, would you come to us? Juntaram-se, fizeram ali um grupo e disseram, será que vocês podiam vir até nós? So I was going alternate weeks to these 2 different homes, Comecei a ir em semanas alternadas a estas 2 casas diferentes. always with a car full of people. Sempre com um carro cheio de pessoas. And gradually that happened again and again. E isto foi acontecendo vez após vez. So I'm going to probably about 8 different homes, all within about an hour's drive, and little house churches were starting. Então, a esta altura já estavam 8, creio que foi 8 casas diferentes que eu estava a visitar, sendo num raio de 1 hora de distância de viagem. Então estas comunidades, pequenas igrejas em casa estavam a aparecer. And as the young guys came through in my home church to preach, I could go out on Sundays as well. E à medida que os jovens começavam a crescer também em liderança e a começar a pregar, eu podia ir a outros sítios também. And these churches that started in homes were outgrowing their homes E estas igrejas começaram em casas, começaram a ficar grandes demais para estar em casas. and beginning to hire schools and community halls. Começaram a alugar escolas e casas do povo.
And then midweek, I would pray with a few guys. E a meio da semana eu costumava orar com alguns dos rapazes. And these pastors would say, "Can we come and join you?" E estes pastores começaram a dizer: será que podemos juntar a vocês? I called them pastors. Initially, they were just people who opened their home. Eu estava a chamar os pastores, mas eram simplesmente pessoas que estavam a abrir as suas casas. But they might get 50, 60, 70, 80 people. Mas eles começaram a juntar 50, 60, 70, 80 pessoas. And guys were giving up their jobs and becoming pastors. E aqueles homens estavam a começar a deixar os seus empregos e a tornarem-se pastores. So we had a growing number of churches. E tínhamos um número cada vez maior de igrejas. And the pastors would come and pray with me every Thursday morning. E os pastores começaram a vir orar comigo todas as quintas-feiras de manhã. Initially in my home. Inicialmente em minha casa. And then in the church building. E depois no edifício da igreja. And by this time Wendy and I had moved to Brighton, a much bigger town. E por esta altura eu e a Wendy já nos tínhamos mudado para Brighton, uma cidade bem maior. And we started a Monday night meeting, charismatic meeting. E começamos uma reunião carismática às segundas-feiras à noite. In a hotel initially. Num hotel inicialmente. And probably about 250 came to the first one. Cerca de 250 pessoas vieram ao primeiro. And it gradually grew to bigger places. E gradualmente cresceu para outros lugares. And then we were meeting in a town hall with about 1,000. E começamos depois a juntar-nos num local da Câmara, não é público, com cerca de 1000 pessoas. Many of whom were coming in from these churches, some coming from the town. Pessoas estavam a vir destas outras igrejas, outras da própria cidade. So we were getting so visibility and momentum. Então estávamos a ganhar velocidade e visibilidade. About that time, other groups were forming in the UK. E por volta dessa altura, outros grupos estavam-se a formar também no Reino Unido. And there was one in the north of England. Havia um no norte de Inglaterra. And they had a summer camp called the Dales Bible Week. E eles tinham um acampamento de verão chamado Dales Bible Week. So people would go in their caravans and their tents and would go to the Dales, which was right in the north of England. As pessoas iam com as suas caravanas, as suas tendas lá para o norte de Inglaterra. And a growing number of people would make that journey. E um grupo cada vez maior de pessoas estava a fazer esta viagem. And then I was invited, would you like to preach at that conference? It grew to about 4,000 or 5,000 people. Eu fui convidado, aquilo já era um grupo de 4 ou 5 mil pessoas que se juntavam, fui convidado a pregar lá. And as I say, I preached there. And one day, the guy who led it said, "Why don't you start a Bible week in the south of England?" E eu então fui pregar lá e a certa altura quem estava a liderar disse: "Por que é que não começas um acampamento de verão bíblico aí no sul da Inglaterra?" And so we hired a race course. Então nós alugamos um sítio onde se fazia as corridas de cavalos. And a circus tent. E uma tenda do circo. And we did our first, what we call the Downs Bible Week. E nós fizemos aquilo que nós chamamos inicialmente Downs Bible Week, acampamento bíblico. The first year we did it, we had 2,700 people. E o primeiro que nós fizemos teve 2.700 pessoas. We ran it for 10 years. E durante 10 anos fizemos esse acampamento. It grew to 10,000 people. E cresceu até 10.000 pessoas. And we've been doing it for maybe 2 years, a year or two. E estávamos a fazer isto há cerca de 2 anos, mais ou menos. And this number of pastors used to pray with me on a Thursday morning. E havia um grupo de pastores que costumava orar comigo à quinta de manhã. Had begun to grow. It'd be about 20 or 25 guys. Este Because grupo we were growing more and more churches. Crescido por causa de mais e mais igrejas, 20 a 25 pessoas estavam a juntar-se. And one of the pastors, dos pastores então, John Groves, some of you know that name. Alguns de vocês conhecem o John Groves. Prophesied. Profetizou. And he said, "There are no well-worn paths before you." Ele disse: não há caminhos bem trilhados à vossa frente. He told us after he prophesied that he'd seen a vision. E ele profetizou, ele disse que tinha visto uma visão. And there was a herd of elephants. Era uma manada de elefantes. And they were running together. Eles estavam a correr juntos. And then they hit jungle terrain. E eles chegaram a território de selva. And they kept running. Mas continuaram a correr. And broke through.
e partiram aquilo tudo, atravessaram por ali fora. And the prophecy said you can accomplish more together than you can apart. E a profecia diz: vocês podem conseguir mais juntos do que separados. There are no well-worn paths before you, Não há caminhos já bem feitos e trilhados à vossa frente. but together you'll make a road where there was no road. Mas juntos vocês vão conseguir criar um caminho onde antes não havia caminho. And the invitation was to work together. E então o objetivo era trabalharmos juntos. So, in a sense, we'd already been doing that in an informal way, E de uma certa forma já estávamos a fazer isto, mas informalmente. but this sounded kind of specific. Mas isto parecia ser bastante específico, esta And palavra. so we sat back and said, wow, what does this mean? Então sentamos e pensamos: o que é que isto significa para nós? And it sounded like we're meant to form up something together. E parece que significava que deveríamos formar algo juntos. And so we came back the next week, and I came up with 15 values. E eu então preparei 15 valores. The Bible shall have final authority. A Bíblia terá autoridade final. The Holy Spirit will be welcome. O Espírito Santo nós recebemos. We'll baptize believers. Nós vamos batizar os We'll crentes. meet in small groups. Nós vamos encontrar-nos em There's a pequenos number. grupos. It wasn't like we had to rewrite the creed. Não era como se tivéssemos que reescrever os credos. We're evangelicals. Nós éramos But evangélicos. how would we run church? Mas como é que nós íamos fazer igreja? Because I came from a Baptist church Porque eu vinha de uma igreja batista, where democracy ruled. onde a democracia era o modo de governo. You'd vote about everything. E votávamos sobre tudo. Some people came from Church of England, Alguns vinham da igreja anglicana, where the bishop tells you what to do. onde o bispo é que dizia tudo o que se devia fazer. And sometimes the bishops are not Christian. E às vezes os bispos nem sequer são cristãos. So churches were in kind of difficulty, Então as igrejas estavam em dificuldade, especially when the Holy Spirit started moving. especialmente quando o Espírito Santo se começou a mover. So some Baptist churches were saying, we don't want this, thank you. Então alguns batistas começaram a dizer: nós não queremos isto, obrigado. Some bishops were saying, none of that. Alguns bispos estavam a dizer: não, disto So não queremos. if we're going to start new churches, Então, se nós vamos começar novas the igrejas, Bible's the final authority. a Bíblia é a autoridade final. Because it's like we're reinventing church. É como se nós estivéssemos a reinventar a igreja. So how do we do it? Como é que nós fazemos isto? And so we're trying to get it right. Nós tentamos fazer as coisas de forma certa. And we all agreed. E nós então todos concordamos, We chatted around these values, falamos e conversamos à volta destes valores, made some adjustments, but said, no, this is what we believe. fizemos alguns ajustes. Não, é mesmo isto que nós acreditamos. So should we have a name? Será que devíamos ter um nome? By that time, these churches had grown and got their own names, E nesta altura aquelas igrejas já tinham crescido e tinham os seus próprios nomes, like New Life Church or this church or that church. como a Igreja Vida Nova, ou esta ou aquela. So we said, well, we'll call ourselves New Frontiers with this thought of the elephants charging through. Não, vamos chamar a nós mesmos então New Frontiers, Novas Fronteiras, pensando naquela imagem daqueles elefantes a criarem um caminho novo. So that's how New Frontiers was born, E foi assim que a New Frontiers nasceu and we were now working together. e estávamos agora então a trabalhar juntos. And I was leading that. E eu estava a liderar então isso. And gradually, as it grew, because it started growing quite quickly, E aos poucos, à medida que foi crescendo, e foi crescendo muito rápido, I was invited into a church in London that had its own building and its own history. eu fui convidado para abrir uma igreja em Londres que tinha o seu próprio edifício, com uma história própria, Which was the first one, which was not originally a house church. que era a primeira igreja que não tinha sido originalmente uma igreja em casa. And they said, would you come and help us? E eles disseram: será que podes vir ajudar-nos? I did a week of ministry there. Eu fiz uma semana de ministério ali. Quite a lot of people got filled with the Spirit. Algumas pessoas foram cheias do Espírito Santo And they said, will you come regularly? e eles começaram a pedir: será que podes vir regularmente? So I started going once a month. Então eu comecei a ir uma vez por mês. I'd spend the first evening with the leaders and the small group leaders and wives. Passava a primeira noite com os líderes e as esposas, Next day with the pastor. no dia seguinte com o pastor And next evening with the whole church. e depois na noite a seguir com toda a igreja. And gradually that church was radically changed. E aos poucos aquela igreja foi sendo radicalmente mudada. It became a charismatic church. Tornou-se uma igreja carismática. Other pastors round by it said, hey, can you help us? Outros pastores começaram a ver e a dizer: será que me podes ajudar a nós? And I couldn't keep up with so much happening. E eu não conseguia acompanhar tudo o que estava a acontecer. So I asked this guy who I'd helped, would you help them on my behalf, as it were? Então eu comecei a pedi a este rapaz: olha, será que me podes ajudar a mim? So I went Como se in and fosse eu. introduced him, Então eu fui com ele, apresentei-o and then he did it.
E ele começou a fazer And I'm isso. gradually forming a team of guys because that started happening around. E isto começou a acontecer cada vez mais, então eu gradualmente comecei a criar uma equipa. So we formed what we felt was like an apostolic team. Então nós formamos aquilo que nós sentimos que era uma equipa apostólica. The word apostle was a word we were not used to. E a palavra apóstolo era uma palavra a que não estávamos habituados. It was not a word I was at all comfortable with. Eu não estava muito confortável com essa palavra. I was at one time meeting some brothers in the nation and they were questioning whether they were apostles. Eu uma vez estava com alguns irmãos numa outra nação que eu estava a visitar, eu estava a perguntar se éramos apóstolos. And I thought they were crazy. Eu pensei, são malucos a falar em apóstolos. But gradually I'm looking in the Bible Mas aos poucos comecei a olhar para a Bíblia, because I come from a tradition, an evangelical tradition porque eu venho de uma tradição evangélica, where tongues, prophesying, healing, it's all in the past. onde falar em línguas, profecias e curas estão todas no passado. My background was to say those things don't exist anymore. Era dizer, estas coisas não existem mais. And then, no, tongues do exist. Prophesying does exist. Mas depois perceber, não, as línguas existem, a profecia existe. Does the whole thing still exist? Todas estas coisas ainda That existem. was like a radical thought. Era um pensamento radical. And then I was in a meeting and a guy called Arthur Wallace was with me. Então eu estava numa reunião e um tipo chamado Arthur Wallace, que estava comigo, And he introduced me. He said, "This is Terry Virgo. He's doing an apostolic work in the south of England." e ele apresentou-me como alguém que estava a fazer, este é o Terry Virgil, está a fazer trabalho apostólico no sul da Inglaterra. I would never have used that language myself. Eu próprio nunca teria usado essa linguagem, But the more I thought about it, mas quanto mais pensava nisso, I'm not pastoring anymore. eu já não estou a pastorear, I'm not an evangelist. eu não sou um evangelista, I'm not a prophet. eu não sou profeta, It says apostles, prophets, evangelists, pastor, teacher. apóstolo, profeta, evangelista, mestre. What am I doing? O que é que eu estou a fazer? I'm helping start new churches. Eu estou a ajudar a criar novas igrejas I'm establishing eldership in them. e a estabelecer anciães nessas igrejas. I'm doing what apostles did. Eu estou a fazer aquilo que os apóstolos And I fazem. felt God started speaking to me. E eu senti Deus a falar comigo. And I should not run away from that name. E que eu não devia fugir desse nome. So we began to be kind of comfortable with it. E comecei a ficar cada vez mais confortável com isso. But I must say carefully. Mas eu devo dizer que com cuidado. After that, things just began growing and growing. Depois as coisas simplesmente continuaram a crescer e crescer. And then people said to me, "Oh, are you involved in mission?" E as pessoas depois começaram a dizer, estás envolvido em Well, missões? I said, "One day we will be. We're not yet." E eles disseram, vamos estar, mas não ainda não. And I kept on getting asked that question. E continuavam sempre a fazer-me essa pergunta. We also became aware that other groups in the UK were forming. There's a guy called Bryn Jones in the north of England. Nós começamos a perceber que havia outros grupos a juntarem-se ali em Inglaterra. Havia alguém, Jones, ali no norte da Inglaterra. There were other teams growing in the UK. Havia outras equipas que estavam a formar-se pelo Reino Unido. And we thought, well, look, this is our thing in the southeast. E nós sentíamos, isto é a nossa cena aqui no sul da Inglaterra. They're looking after that. And it's kind of the nation is kind of carved up in our thinking. A nação não estava bem clara no nosso pensamento. Estávamos ali no sul da Inglaterra. And I began to wonder, should we consider working into continental Europe? E eu comecei a pensar, será que devemos começar a trabalhar com a Europa continental? We were already involved in the Netherlands. Já estamos envolvidos nos Países Baixos And we wondered about France. e estávamos a pensar na And França. I was praying with this group of brothers. E enquanto estava a orar com aquele grupo de irmãos, And I saw a vision of a map of England. e vi uma visão do mapa da Inglaterra. And superimposed over the southeast corner E sobre ali aquela parte do sudeste da was a Inglaterra, bow and arrow estava um arco e flecha pointing outwards towards France. a apontar para baixo para a França. And the bow was pulled back E estava a ser, aquela flecha no arco estava a ser puxada para trás, on the map as far as London, sobre aquele mapa até ali onde estava which Londres, was about as far as we'd gone so far. que era mais ou menos até onde nós tínhamos ido até agora. And I felt God said to me, if you only pull the arrow back as far as London, E eu senti o Senhor a falar comigo, se puxares esse arco só até aqui, onde é Londres, your arrows will not go very far. as tuas setas, as tuas flechas não vão voar muito longe. You need to pull the bow right back across the map Tens que puxar o arco, a flecha, mesmo aqui atrás, pelo mapa acima. in order to send arrows off Para into mission. conseguires enviar essas flechas em missão.
That was a big strategic change for us. E esta foi uma mudança estratégica grande para nós. And people began to move to plant further afield. E as pessoas começaram a mudar-se para ir plantar mais longe. There had been some financial difficulties in London. Tinha havido algumas dificuldades financeiras em Londres. I asked one of the brothers, would you research where are people moving to? E começamos a perguntar aos irmãos para investigarem para onde é que as pessoas estavam a mudar. And he asked the pastors, and Manchester was the place that featured mostly. E nós perguntamos aos pastores e Manchester era o sítio onde mais pessoas estavam a mudar. And the guy said to me, while I was doing the research, God spoke to me. I should move to Manchester and plant a church. E um dos rapazes disse, quando eu estava a investigar, a fazer essa pesquisa, senti Deus a dizer-me que eu devia mudar-me para Manchester. And people started moving across England to plant churches, E as pessoas então começaram a ir, a mudar-se pelo Reino Unido fora a plantar igrejas. which we'd never done before. Algo que nós nunca tínhamos feito antes. The Bible Week in the south, in the tent on the racetrack, A semana bíblica que nós tínhamos ali no sul, naquele sítio da corrida de cavalos, we closed nós fechamos and started again in a place called Stoneleigh, e começamos novamente num sítio chamado Stoneleigh, which is about as central as you can get in the UK. que é assim o sítio mais central que consegues arranjar no Reino Unido. And the Downs grew to 10,000, Então, aquela semana de Downs Bible Week chegou aos 10.000 and pessoas. we moved to Stoneleigh and started with about 10,000. E nós mudamos para Stoneleigh e começamos com cerca de 10.000. And we were there for 10 years and it grew to 30,000. E nós estivemos lá durante 10 anos e cresceu até 30.000 pessoas. And so we had to go over to 2 weeks. So it was like 15,000 each week. Então tivemos que começar a fazer em 2 semanas, cerca de 15.000 pessoas em cada semana. All the time the number of churches is growing. E durante todo este tempo, o número de igrejas a crescer. That's how New Frontiers began to grow within the UK. Foi assim que a New Frontiers começou a crescer no Reino Unido. Just some other aspects that I must stop. Hey? There was a missionary who'd spent 13 years in India. Missionário que tinha passado cerca de 30 anos na Índia. And the church that he came out from was now working with us. A igreja da qual eu tinha saído estava agora a trabalhar connosco. And he came to me and said, would you come and look at see what I've done in India? E ele disse, olha, será que queres vir ver aquilo que eu tenho estado a fazer na Índia? And it was called Living Word Church in what was called Bombay in those days. Chamava-se Igreja Palavra Viva ali em Mumbai. And Bombay chamava-se. I went a couple of times. Eu fui 2 vezes. And he said, would you oversee this church? Será que poderias supervisionar esta igreja? And as it happens, it was a bright church. E na realidade era uma igreja incrível. But the elders were very out of step with one another. Mas os anciãos não estavam a andar em conjunto uns com os outros. And I said, if the elders will all resign, I'll get involved. E eu disse, se os anciãos todos se demitirem, então eu envolvo-me. And they said, okay. E eles disseram, ok. And the elders resigned. E todos os anciãos então saíram. And we had a mature pastor in our ranks. Tínhamos pastor bastante maduro na nossa equipa. And he and his wife moved to Mumbai for about 6 months. E ele e a sua esposa mudaram-se para Mumbai durante 6 meses. And he preached every week, looked after them. Ele pregava todas as semanas e cuidava deles. And raised up a new leadership. E começou a levantar ali uma nova liderança. So the Living Word Church became alive. Então a Igreja Palavra Vida tornou-se viva, tornou-se mesmo viva. They then planted out Living Light, Living Hope around Mumbai. E eles foram plantando esperança viva, luz viva ali à volta de Mumbai. And the number of churches started growing in India. E grupo de igrejas começou a crescer ali na Índia. And then we took up an offering at the Stoneleigh Bible Week. Então nós levantávamos uma oferta na semana de Stoneleigh. And built a training center in Goa. E nós fizemos centro de treinamento em Goa. Which is where we met Ranjit. Foi onde nós conhecemos o Ranjit. And a number of the young guys got trained in that college. E alguns daqueles jovens estavam a ser treinados ali. Young men like Vinu. Jovens como o Vino. Ranjit and all these dear just young guys. Imagina, simplesmente uns jovens que estavam ali. Are now mighty pastors. E agora são pastores poderosos. And now there are just under 400 New Frontiers churches across India. E agora há cerca de 400 igrejas New Frontiers pela Índia. Guys have been trained and off they've gone. Pessoas que estão a ser treinadas ali por ali fora. Wendy, you know about them because you're in touch. Wendy and I were there
Vocês conhecem-nos bem, eu e a Wendy estivemos lá também, recentemente, We were there in November, em novembro, and in Bangalore and Mumbai, in Goa, and finally in Hyderabad. em Bangalore, Mumbai, Goa e neste outro There's sítio about também. 400 pastors at the final conference. Na última conferência, cerca de 400 pastores I estavam mean, ali. against the backdrop of serious persecution in India now. E no meio de grande perseguição na Índia agora. Guys who've been in prison, been beaten up, Homens que tinham estado na prisão, que foram espancados, worshipping Jesus in the meeting. a adorar a Jesus no meio da reunião. It's just a massive privilege to be with them. É um privilégio, foi um privilégio tremendo estar com But eles. that sort of thing has happened in many nations now. Mas este tipo de coisa tem estado a acontecer em muitas nações agora. Often started with one church, Muitas vezes começava com uma igreja, like it did in Bombay, como aconteceu ali em Mumbai. and one in Cape Town, similar. E depois quando vieram, Now churches all over South Africa, Zimbabwe, e depois fomos para a África do Sul também, no Zimbábue, Zambia, na Zâmbia. similar in Mexico. O mesmo começou a acontecer no México. In the mid-90s, Wendy and I moved to the USA for 2 years, No meio ali dos anos 90, a Wendy e eu mudamos para os Estados Unidos and por there was 2 a anos. growing number of churches in the USA. Havia ali um número crescente de igrejas ali nos Estados Unidos. So that's all. I'm taking however long it's taking, but all this took like 40 years. Eu sei, isto até foi rápido, mas isto tudo aconteceu ao longo de 40 anos. God spoke to us prophetically to close Stoneleigh, E Deus falou connosco profeticamente para deixarmos de fazer Stoneleigh. and so we started an annual leaders meeting at the Brighton Centre, my hometown. Então começamos uma conferência de liderança anual ali em Brighton, de onde eu sou. So we no longer gathered 30,000, Então nós já não juntávamos 30 mil pessoas, but we gathered about 5,000 leaders mas juntávamos cerca de 5 mil líderes from all over the world once a year, de todo o mundo, uma vez por ano. and we ran that for a few years. E durante alguns anos fizemos isso. And then I've forgotten what year it was, but one year a visiting speaker called Mark Driscoll, Então houve um ano, já não me lembro que ano foi, mas alguém que veio, o Mark Driscoll, um pregador visitante. I'd not met him before, but he's a powerful preacher. Eu não o conhecia antes, mas era um pregador poderoso. And one of the sessions, his last session, E numa das sessões, a última dele, he suddenly announced to the congregation ele anuncia à congregação that Terry's getting pretty old que o Terry está a ficar muito velho and he should hand this over to the next generation. e que ele devia entregar isto à nova geração. And he said he visited our home briefly, Ele visitou brevemente a nossa casa and he saw a photograph of my daughter's wedding. e ele viu uma fotografia do casamento da minha filha. And he used the analogy. He said Terry needs to find a young man to marry his daughter. E ele usou a analogia. O Terry precisa de encontrar um jovem rapaz para casar a sua filha, As though New Frontiers was my daughter. como se a New Frontiers fosse a minha filha. So we talked about that. Então nós falamos sobre isso. I immediately went to the platform, embraced him, and said, I feel God has spoken. Eu imediatamente subi no palco, abracei-o e disse, eu sinto que Deus falou. Because we had talked behind the scenes about, hey, we're getting older. É, porque nos bastidores andávamos a falar, olha, estamos a ficar mais velhos. We should be thinking about that. Devíamos estar a pensar nisto. But I think we were enjoying life so much, we didn't do anything about it. Mas acho que nós estamos a desfrutar tanto da vida que não estamos a fazer nada sobre But isso. now it's public in front of 5,000 people. Mas agora era público, à frente de 5 mil pessoas. And I really felt this is God. E eu senti mesmo, olha, isto é Deus. So we thought, who would that young man be? E nós começamos a pensar, quem é que seria este jovem? And it was an interesting time E foi um tempo interessante, because a guy from another movement was at the conference, porque um tipo de outro movimento que estava ali na conferência também. and he said, be careful with that. E ele disse, tem cuidado com isto. He said, we did that in our movement and it was very difficult. Nós fizemos isto no nosso movimento e foi bastante difícil. And he said, I love the guy who formerly led, Ele disse, eu adoro o tipo que está a liderar formalmente. and he handed it all over to his son. E ele entregou tudo aquilo ao seu He said, filho. I actually love his son. He's a very gifted, good boy. E eu gosto muito do filho dele também. Ele tem muitos dons. But this man was like a father to me, Mas aquele homem tinha sido como um pai para mim. and I can't quite work it with his son. E agora com o filho não funciona da mesma maneira. He said, I love him and respect him, but it doesn't work. Eu amo, respeito, mas simplesmente não So he funciona. said, just be careful. E ele disse So that simplesmente, was então the tem cuidado. first. That was the first kind of question.
Então essa foi a primeira questão. And we prayed and talked for some months. E nós oramos, falamos durante alguns meses. We didn't rush into anything. Nós não nos apressamos em nada, But God spoke to me mas Deus falou comigo about my family. sobre a minha família. I've got 5 kids. Eu tenho 5 filhos. And when I die, not one of them will not become the head of the family. Quando eu morrer, não é um deles que vai se tornar o cabeça da They've all família. got their own families. Todos eles têm a sua própria família. They've all got their own children and their family life. Todos eles têm os seus filhos, a sua própria vida familiar. If you think of a business, Se tu pensares num negócio, you may need to think we need a new CEO. podes pensar, olha, precisamos de um novo CEO. If you think of a family, Mas se pensares numa família, it doesn't work like that. não funciona assim. My sons become fathers. Os meus filhos tornam-se pais eles And próprios. I read in Psalm 45, I think it is, about sons becoming fathers. Eu acho que li no Salmo 45, os nossos filhos tornarem-se pais. And I thought, we're not a business. We don't put up a new CEO. Eu pensei, nós não somos um negócio, não simplesmente apontamos um So we novo began to CEO. look for the fathers that were already there. Então começamos a olhar e identificar os pais que já estavam lá. And up until that time, a number of men around the world would have said, I'm doing this for Terry. E à volta de todo mundo, até ali, alguns estariam a dizer, estou a fazer isto pelo Terry. Like, Terry leads us, but I'm the one who does it here. O Terry está a liderar-nos enquanto eu faço isto aqui. But the reality was they were doing it there. Mas a realidade é que eles estavam a fazer já aquilo ali. They were like the fathers of these guys. Eles eram como os pais daquelas pessoas ali. So acknowledge that. Então simplesmente reconhecer isso. Respect these guys that are now fathers. Respeitar estes tipos que agora já são pais. And I met, from this organization I spoke of, I met the guy who was appointed to be the leader. E eu, nessa organização de que falei há pouco, eu conheci o tipo que foi apontado como líder. I bumped into him in Johannesburg Airport, as it happens. Por acaso, encontrei com ele por acaso no aeroporto em Joanesburgo. A really lovely young man, little toddlers with his wife. Um jovem muito simpático, a sua esposa, os seus He filhos said, pequenos. I said, where are you going? E eu disse, para onde é que vais? I'm going to Canada. Vou para o Canadá. I'm going to introduce myself to the churches Eu vou-me apresentar às igrejas as their leader. como o líder deles. So it's like, it doesn't quite work. Eu estava a pensar, isto não funciona. Whereas people are already there, they can be fathers. Há pessoas que já estão lá e que podem ser pais. So we, at that time, released the leadership of what we called New Frontiers to a number of different guys. And Então nós libertamos alguns daqueles líderes que já estavam ali para os diferentes sítios onde eles já estavam. so now there are fellows all around the world. E agora eles estão espalhados por todo o mundo. And we've retained the kind of New Frontiers umbrella. E nós mantivemos esse guarda-chuva da New Frontiers. But each of these guys has now got his own setting, his own team, Mas cada um destes líderes tem a sua própria equipa, and his own title, like commission. o seu próprio título, como por exemplo Commission. And there are a number of such guys around the world. E há pelo mundo espalhados outros tipos assim. And they're all very good friends. E são todos muito bons amigos. And once a year we gather in Cyprus, E uma vez por ano nós nos juntamos no Chipre, where we're fellowshipping together. onde nós temos comunhão juntos. And also we have a WhatsApp. E também temos um grupo de WhatsApp. So we're constantly communicating on the WhatsApp between us. Então estamos sempre a comunicar no grupo de WhatsApp entre So nós. fellowship's very warm and sweet. Então a comunhão é muito doce. And some of those guys now are themselves getting ready to hand on to a next generation. E alguns destes líderes estão agora já a preparar-se também a entregar o ministério para a nova geração. So who knows what will happen? Então quem sabe agora o que é que vai acontecer? Just one thing more. Are we finished? We right for time? Yeah, I think, yes. Yeah. A guy called Paul Kane. Do you know that name? Vocês já ouviram falar de Paul Kane? Conhecem o nome? He was an extraordinary. He passed away now, but he was an amazing prophet. Ele era um profeta incrível. Wendy and I were once in Kansas City in America. Wendy e eu estávamos em Kansas City, na América. There's a conference about 2,000 people, Havia uma conferência de cerca de 2.000 pessoas. and Paul Kane's one of the speakers, Paul Kane era um dos pregadores and I'm one of the speakers. e eu era um outro pregador. He doesn't know me. I'm just a speaker. E ele não me conhecia, eu era só mais um pregador ali. And in one of the sessions,
he's got this extraordinary gift of prophecy. E numa das sessões ele tinha um dom de profecia extraordinário. And for about half an hour, maybe longer, E durante he cerca starts de prophesying. meia hora, talvez até mais, ele começa a profetizar. And he's naming people. Ele está a dar nomes. Would you stand? Would you stand? Podes levantar, por favor? Podes tu levantar? Giving them a prophecy. E a dar profecias a estas And to pessoas. our amazement, E, para a nossa surpresa, Wendy and I are sitting quite way back in the crowd. eu e a Wendy estávamos bem lá atrás na multidão. And he's never met Wendy. He said, Terry and Wendy Virgo, stand. E ele nunca tinha visto a Wendy nem sabia. Terry e Wendy Virgo, levantem-se. And he named our 5 kids. E ele sabia o nome dos nossos 5 filhos. Every name accurate. Cada um dos nomes, corretamente. I was once in Brighton and Frank DiMaggio from America was preaching. Eu estava uma vez em Brighton e o Frank And Damasio he's really preaching up a storm. estava a pregar He poderosamente. pointed at a woman. Apontou para uma mulher. Is your name Dorothy? Será que o teu nome é Dorothy? She said, no. E ela disse não. So he went preaching on E quickly. continuou a pregar. Paul Kane named all of our 5 kids. Mas o Paul Kane sabia o nome de cada um dos nossos filhos. It was amazing. Foi incrível. And he had a little word for each one of them. E ele teve uma palavra, uma pequena palavra para cada um deles. He said, my daughter Anna has a South African in her heart. A Ana, ela tem um sul-africano no coração. And Wendy and I kind of looked at one another. A Wendy e eu olhamos um para o outro. She's now married to a South African, lives in Cape Town. E ela agora é casada com um sul-africano e mora na cidade do Cabo. My son Simon was very backslidden at the time. O meu filho Simon estava muito afastado de Deus na altura. His tone of voice changed. He said, Simon, Simon, Satan's desired to have you. E o tom de voz dele mudou. Ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te ter. He described some of the stuff he was into. E ele descreveu algumas das coisas que ele estava envolvido. He named every one of the 5. Ele deu o nome a cada um deles, sabia o nome. It was amazing. Foi incrível. Well, then he came to England. Então ele veio à Inglaterra. And he was with John Wimber. Ele esteve com o John Wimber. And John Wimber was mostly with Church of England people. E o John Wimber estava normalmente com pessoas da Igreja Anglicana. And he's touring the UK. Eles andavam por todo o Reino Unido. And we were his last stop. E nós éramos a última paragem dele. And he was there. E ele estava lá. And I thought, boy, this is going to be exciting. E eu pensei, isto vai ser entusiasmante. He's going to start naming our guys. Ele vai começar a dizer os nomes de toda a gente. And he didn't at all. E ele não fez nada disso. He's beginning to speak. Ele começou a falar. And he's usually in Church of England. E é normalmente na Igreja da Inglaterra, And he just stopped. da Anglicana. E ele simplesmente parou. And he said, this is an apostolic movement. Ele disse, isto é um movimento apostólico. We'd not used that language with him at all. This is an apostolic movement. Nós não usamos essa linguagem com ele sequer. He said, Isto é um movimento I see apostólico. golden beams going out from you all over. He said, into South Africa, into India, which was accurate. Eu vejo raios dourados a sair de vocês até a África do Sul, até a Índia. Then he said, you are called to change the expression of Christianity all over the world. E ele disse, vocês são chamados para mudar a expressão do cristianismo pelo mundo fora. Which was an extraordinary word. O que foi uma palavra extraordinária para nós. So it's one of those words we've held dear, É uma daquelas palavras que nós temos agarrado that we might fulfill the calling on us, para que nós possamos cumprir esse chamado sobre nós, to see churches de ver igrejas that love the Bible, que amam a Bíblia, that obey the Bible, que obedecem à that Bíblia, welcome the Holy Spirit, que dão as boas-vindas ao Espírito Santo, that build community, que constroem comunidade, that celebrate grace, que celebram a graça. and on and on and on. The things, the values that God's put in our E hearts. por aí vamos, aqueles valores que Deus colocou nos nossos And corações. that's being reproduced all over. Isto tem sido reproduzido por todo o lado. So I'm probably finished. Unless you've got another question. Uau! Acho que podemos ficar por aqui, não é? I think we can finish it here. Thank you so much, Terry. Okay. This has been absolutely amazing. Absolutamente espetacular, Terry. Are you gonna...